Oi gente, tudo bem com vocês? Pois é, isso mesmo que vocês viram aí no título do vídeo. A Julinha se autodesmamou, resolveu assim que do dia pra noite não ia mais querer o mamazinho dela. Então eu vim aqui contar um pouco dessa experiência pra vocês, como que foi, como que aconteceu, se eu percebi antes alguns sinais de que ela ia desmamar, né? E contar um pouco de como que tá sendo agora, né? E como que foi esse processo ali do desmame, né? De secar o leite. Porque eu até corri pra pesquisar isso no YouTube quando aconteceu e revirei esse YouTube e não achei assim ninguém falando sobre isso, que a criança desmamou sozinha. Então é uma dúvida muito grande sobre isso. Eu nunca vi isso acontecer, da criança desmamar sozinha, né? Sempre as mães com aquela dor no coração pra desmamar a criança, e aí sofre a criança, sofre a mãe pra desmamar. E a Julinha não, simplesmente acordou e resolveu que não ia mamar mais. Quem sofreu fui eu, né, que fiquei me sentindo ali abandonada. Então resolvi vir aqui contar pra vocês, toda escabelada mesmo, né. Não tirei um tempinho pra me arrumar pra gravar aqui, porque já tô gravando bem pouco, já tô com falha de conteúdo aí essa semana que passou. Então vou gravar aqui e contar um pouquinho pra vocês dessa experiência assim mesmo, de cara limpa, eu pra você aí, você me vendo aqui. Então vamos lá pra esse vídeo. Então, gente, essa semana, dia 27, fez um mês que a Julinha já desmamou. E assim, aparentemente, eu não percebi nenhuma mudança, nenhum sinal de que ela iria desmamar. Simplesmente ela estava mais apegada comigo. Desde que ela fez um ano e um mês e um pouquinho, ela começou a ficar mais apegada, assim, queria muito peito toda hora. Não era nem pra mamar, era pra ficar no peito mesmo. E muito colo, então ela não tava nem ficando no chão mais, não queria nem brincar. Tudo que ela queria, assim, era no colo, né? Só se fosse pra brincar no colo, sentadinha ali junto comigo. Então, assim, tava sendo dias bem difíceis e desgastantes pra mim. E aí, quando ela fez, né, um ano e 2 meses, e acho que eram uns 15 dias por aí quando ela desmamou, que foi no dia 27 de junho, né? Aí eu comecei a perceber no domingo que ela tava assim, desse jeito mais apegada comigo, né? E também muito querendo dormir, eu até achei que ela ia ficar doentinha. Na segunda-feira ela deu muito trabalho pra dormir de manhã, eu fiquei andando na casa de um lado pro outro e ela não conseguia dormir. Ela dormia mamando, né? À noite eu estava tirando esse hábito dela, então eu já estava ensinando ela a dormir sozinha, né? Deitava na cama, falava pra ela, ó, filha, a gente mamou ali antes de dormir, no caso, depois da janta. Ela mamava no sofá, ia pra caminha e ficava deitada lá até ela dormir. Então eu já tava ensinando ela, já fazia um mês mais ou menos que eu tava ensinando ela a dormir à noite sem o peito. E aí de dia ela ainda dependia muito do peito pra dormir, né? E aí mamava bastante, demorava pra dormir, ficava ali, ó, chupetando, que chegava a dar uma agonia. E era uma meia hora, até mais, pra fazer ela dormir. E nessa segunda-feira ela mamou, mas ela não conseguiu dormir. E aí ela ficava, ela chorava e toda aquela briga, porque daí já tá com sono, tá lutando contra o sono, né, não consegue dormir. Então ela deu muito trabalho, eu andei pela casa, saí pra fora. E eu acho que foram umas 2 horas nessa luta pra fazer ela dormir, e dormiu. Aí à tarde, segundo o soninho, trabalho de novo, gente. Mamou, não conseguiu dormir. Ficava no colo, queria mamar de novo, aí vim pra sala aqui no sofá, dei mamar pra ela, mamou um pouco, não queria, não conseguia dormir, e aquela luta. Resumindo, saí andar pra estrada, gente, aqui pra cima, que é no sítio, né? Andei com ela, quando eu tava voltando, já desistindo, que não tinha mais o que fazer, ela adormeceu ali de tanto cansaço, né? Então não sei se isso foi um sinal, né, que ela já não tava mais querendo o peito, né? Eu sei que ela deu muito trabalho. Aí na terça ela tinha exames de manhã pra fazer, aqueles exames de um ano, né, que tem que fazer o exame de sangue pra ver como que tá aí, né, o hemograma completo, vitamina D, enfim, essas coisas aí. E aí a gente foi, né, e ela tinha que ir em jejum, aí eu fiquei toda preocupada, pensando, né, que ela ia levantar de manhã, ela já tem o costume de mamar, depois tomar o cafezinho, né, e aí como que ia fazer. Mas me programei e fui. E pra minha surpresa, no carro, assim, ela não quis mamar, foi deitada quietinha e tal. Aí a gente chegou lá, fez os exames, era cerca de 9 horas, logo em seguida ela mamou. E ela mamou bastante, né, isso na terça-feira, dia 26, mamou bastante, meu peito tava bem cheio já, porque daí ela, desde a noite passada, né, até a manhã inteira, de 10 horas pra mamar, meu peito tava bem cheio. E ela mamou bem. Aí depois ela comeu lá na cidade, a gente veio pra casa
mais ou menos 1 hora, ela mamou nesse peito de novo e ela já tava meio querendo dormir. Aí eu deitei com ela, né? Dei uma mamazinho, ela mamou, mas levantou e já se estressou, já não quis dormir. E ali ficou e não quis mais o peito pra tentar dormir. Aí chacoalhei ela, até que fiz ela dormir, né? Ninando aqui. E dormiu. E aí naquilo eu pensei que era porque ela tava de barriguinha cheia, né? Mamou bastante cedo, mamou ali 1 hora, bastante. Pensei, ela não tá querendo mais porque tá com a barriguinha cheia. E aí deu a noite que ela jantou. Aí ia começar a rotina da noite, dar mamar pra ela aqui no sofá. E aí levar pra cama pra gente dormir. Não quis o peito. Aí me ligou uma chavinha. Falei, opa, alguma coisa de errado não está certo. Porque não quis o peito de tarde, 4 horas, não quis agora. E aí eu já comecei a me preocupar, mandei mensagem pra minha mãe. Falei, será que lá na cidade alguém viu ela mamando, colocou olho gordo? Ou será que por medo do exame, né, pode ter acontecido algum trauma e ela não quis mamar? E aí minha mãe conversando, ela falou, até pode ser, né? E mais, não quis mamar, não acordou de madrugada e aquilo me preocupou. E de manhã meu peito já tava cheio. Ela acordou daí na quarta-feira de manhã, no dia 27, chorando. Não quis o peito de jeito nenhum e não conseguia voltar a dormir. Ali eu me desesperei, eu mandei mensagem pra minha mãe, eu tava sozinha, que meu marido tava trabalhando em outra cidade. E aí eles vieram aqui, a gente levou ela pra benzer, né? O benzedor falou que se fosse algum trauma, né, ela ia voltar a mamar, mas caso fosse a decisão dela, não iria voltar. E aí foi isso que aconteceu, ela não quis voltar a mamar. E aí meu peito na quarta-feira de tarde, né, 24 horas já, sem mamar, tava bem cheio, bem dolorido. Aí eu deixei pra noite, 6 horas na quarta-feira, vou deixar a foto pra vocês, pra fazer a ordenha de alívio, né. Até então eu não sabia, tava muito em dúvida se eu deveria fazer a ordenha de alívio, se não deveria. Aí fui pesquisar, perguntei pra uma doula que eu sigo, que é daqui da região. Ela falou que eu poderia estar fazendo aí ordenha de alívio, colocar uma faixa pra fazer uma leve compressão, né, pra não inchar mais. E colocar gelo depois que fazer a ordenha de alívio, então fazer uma compressinha mesmo de gelo, colocar por uns 15 minutos em cada mama. E aí colocar a faixa de compressão, usar um sutiã mais apertado também. E aí só fazer a ordenha de alívio quando sentir muita dor, né, que tava muito dolorido. E aí foi assim que eu fiz. E aí foi assim que eu fiz na quarta-feira à noite. Aí na quinta acordei de manhã já com bastante dor. Eu tinha tirado uma foto, não sei se ainda tem, se tiver eu vou deixar pra vocês. Meu peito tava duro, gente, inchado, de um tamanho que vocês não têm noção. E assim, muito dolorido, até pra, sabe, andar, movimentar os braços aqui, né? Doía nessas regiões assim. Aí esgotei de novo na quarta-feira de manhã, mas já não saiu leite na quinta-feira, gente. Na quinta-feira de manhã já não saiu leite como na quarta. Aí estranhei, né? Falei, nossa, já tá diminuindo, mas com toda essa dor. Aí tá, tirei. Aí na quinta noite, com medo, já não tava mais tão dolorido, tirei mais um pouco pra esgotar, mas saiu bem pouquinho, não lembro se eu tenho a foto, vou deixar pra vocês. E se eu não me engano, na sexta-feira eu tirei assim por tirar, porque a dor já tava bem menos, já não tava tão inchado. E aí saiu bem pouquinho. E aí me caiu a ficha, né, que... Aí começou a cair aquela ficha que realmente eu tava secando o leite, né, que a Júlia não procurou o peito nesses dias. Eu ainda mostrava pelo menos uma vez por dia pra ela. E ela não quis mamar, ela simplesmente virava o rostinho, levantava do colo e queria dar um jeito de sair, sabe? Ela não queria o peito de jeito nenhum. Ela dava um jeito sempre de fugir. E aí me bateu assim uma... Como que eu posso dizer pra vocês? Uma tristeza mesmo, né? Que eu comecei a repensar em tudo aquilo, né? Que é um laço entre a mãe e o bebê tá amamentando, né? Que eu já tava pensando sobre o desmame, mas ainda não tava me sentindo pronta, sabe? E aí do nada ela se sentiu pronta, do nada ela quis deixar, então isso me abalou bastante psicologicamente. Então eu fiquei ali da sexta durante todo o final de semana meio triste, meio pensativa, e às vezes chorava, né, lembrando. Aí olhava pros peitos, tirava um pouquinho do leite e acabava ali escorrendo aquelas lágrimas, assim, de tristeza, porque eu falava assim comigo, gente, eu não tô pronta. Eu tava pensando em desmamar, mas não era pra ser assim. Era depois de 1 ano e 6 meses, né? Eu que ia começar a desmamar aos poucos, né? Não ia mais mamar de manhã, ia ter uma hora específica pra mamar. Assim como ela já não tava mais mamando à noite e nem de madrugada. E aí foi assim do nada, parou e eu tô aqui sofrendo com dor nos peitos, né? Eu pensava assim e falava, gente, não foi nada do jeito que eu pensei, né? Como que é?
A gente se programa pra tudo quase na nossa vida, mesmo sabendo que a gente não tem controle da situação, né? Então isso me abalou bastante, eu queria de um jeito, foi de outro, né? Mas enfim. E aí, resumindo, daí na segunda-feira já tava assim praticamente seco, né? Mais murcho, os peitos já não tava mais tão dolorido. Esse aqui que era o mais cheio ainda tava um pouquinho, mas aí já nem tirei mais o leite porque não tava doendo. Na quarta-feira, e fazer uma semana do desmame, comecei a sentir bastante dor de novo, assim, nos dois peitos. Até que na quinta-feira começou a doer demais. Eu falei, o que tá acontecendo? Daí notei que tava endurecendo de novo um pouco, sabe? E aí eu resolvi tirar de novo, né? Fazer a ordenha de alívio, porque tava ficando muito dolorido. E aí, pra minha surpresa, saiu de novo bastante leite. Não sei dizer o porquê, né? Se é porque foi juntando de pouquinho em pouquinho ali, como ela não mamou mais e não quis. E eu sempre insistindo, pelo menos uma vez por dia, mas ela não quis pegar. Aí eu tirei, se eu tiver foto eu deixo pra vocês, mas já era um leite assim bem amarelo, um leite estranho. Experimentei um pouquinho com o dedo, tava salobre, sabe? Bem salgado. Aí mandei mensagem pra minha mãe, né? Falei, daí ela falou, se tá salobre é porque tá secando mesmo, né? E aí chegaram até a cogitar, a gente não tava grávida, porque aí muda o sabor do leite e tal. Mas não, foi ela que decidiu parar mesmo, foi ela que rejeitou por outro gosto no leite, por gravidez, nada disso. Então, se você estiver pensando nisso, estiver passando mesmo que eu faço um teste pra descartar, né? Mas não que seja, pode ser porque a criança desistiu mesmo de mamar, né? Já se sentiu segura pra isso. E aí, pra dormir, gente, nessa semana foi bem trabalhoso, assim, os primeiros 4 dias, ó. Terça, quarta, quinta e sexta-feira. Porque como ela mamava pra dormir, então ela tava enfrentando muita dificuldade, ela se estressava, chorava. Na quarta-feira que eu fui lá ficar com meus pais, foram 2 horas no período da manhã, fazendo ela dormir. Eu fui das 10 ao meio-dia e meio, ninando essa criança, ela chorava, se estressava. Aí eu tinha que entreter ela com outra coisa de novo, depois voltar, fazer ela dormir. E aí até que finalmente, 2 horas depois ela dormiu. Aí no período da tarde não dormiu, daí ela começou a pular sonecas, né? Na quinta-feira foi 1 hora, ninando ela aqui, chacoalhando, andando pra lá e pra cá, e mostra isso, mostra aquilo, até ela pensar e concordar em dormir. Dormiu, já diminuiu, né? E na sexta-feira, em meia hora, ela dormiu. E até que ela começou a acostumar, né? E aí estamos assim, seguindo assim agora no período da manhã, da tarde, quando ela quer dormir. É aqui no bracinho, chacoalhandinho. Às vezes quando ela tá mais pegando sono, deito lá com ela, dou uma chacoalhadinha na cama mesmo. E aí ela pega no sono. Mas à noite, gente, tá muito melhor do que antes, porque eu tinha que ficar muito tempo lá pra esperar pra ela dormir, e agora não. Simplesmente faço a rotina da noite com ela, deito lá na cama. 15 minutos a criança tá dormindo, gente. Outra criança, como eu tô falando pra vocês. E eu tô me sentindo assim muito mais livre agora, né? Com mais ânimo também, né? Porque agora eu tô tendo mais tempo pra mim, né? Ela tá brincando, então a gente fica mais feliz também, né? De ver a criança brincando, se divertindo e não dependendo tanto assim da mãe. E agora eu vou contar um pouquinho de como que tá sendo agora. Então, agora, né? Ontem fez 1 mês ali, dia 26 de julho, fez 1 mês que ela desmamou. E ela simplesmente virou outra criança, gente. Como eu falei pra vocês, que ela só tava querendo colo, muito de mamar, ficar ali chupetando o peito, né? E tava me dando muito trabalho, não tava conseguindo fazer quase nada. Agora ela é outra criança. Ela ainda tá dando trabalho pra dormir. Ainda não conseguiu dormir sozinha durante o dia. Eu tenho que ficar ninando ela no braço ou deitar lá com ela pra ela dormir. Ela dá um pouquinho de trabalho, mas dorme ali. Mas assim, quando ela tá acordada, gente, é correndo pela casa, é brincando de uma coisa ou outra, é trepando no sofá. Então ela não fica ali querendo a mãe toda hora como antes. Então hoje, né, 1 mês depois, com a consciência mais tranquila, né, eu não tô mais abalada psicologicamente, eu vejo que foi o melhor pra ela, né, e pra nós duas, mas principalmente pra ela, porque ela se tornou outra criança, né, muito menos dependente de mim, agora tá brincando, tá feliz, tá correndo, tá se alimentando melhor, porque já havia tido um problema aí há mais ou menos uns 20 dias, né, antes dela desmamar, que ela tava parando de se alimentar, então tava dando muito trabalho. Só comia, assim, coisinhas fora de hora, mas na hora do almoço e janta mesmo, ela dava, assim, ó, 3 colheradinhas de comida e já não tava se alimentando mais, e isso tava me preocupando também. Mas acho que era porque, né, ela tava mamando muito
e aí deixando de se alimentar. E não sei o que ela percebeu nela mesma, né, de parar, não consigo entender, né, o que deve ter dado aí na cabeça da criança para parar de mamar assim. Mas ela é outra criança, agora se alimenta muito melhor, gente. Às vezes tem dias que ela até quer comer mais de uma vez, assim, um pratinho de comida. Então, pensa numa criança que tá se alimentando. E já ganhou mais peso também. A Júlia tava com 9 quilos, sempre comento nos vídeos de fralda pra vocês. Agora ela está com 9 quilos e 400 gramas, né? Em um mês, né? Ganhou 400 gramas aí, porque ela tá se alimentando muito melhor. Agora, em relação ao leite, gente, como que eu tô fazendo, né? Eu já tinha comentado em um vídeo aqui com vocês que eu tinha introduzido já um leite, porque eu já tava pensando, né, no desmame, mas ao longo prazo, a partir de 1 ano e 6 meses começar o desmame, mas eu queria introduzir outro leite para que ela experimentasse, ver se ela ia gostar, se adaptar, né. Então eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado o leite ninho, né, em pó mesmo, pra começar a dar pra ela, e os primeiros dias deu um pouquinho de trabalho pra ela ir acostumando, mas ela foi pegando. Então sempre entre uma refeição ou outra eu pulava uma mamada já e oferecia, né, esse leite pra ela, e ela tomava e ele não dava o mamar. Então já tava começando, né, a experimentar outro leite. Então não sei se foi isso também que pode ter resultado em ela querer ter largado, porque o outro leite é melhor, né, enfim. Só que eu percebi também nesse 1 mês que ela não liga tanto pro leite, ela não é tão dependente do leite, ela prefere comida, prefere uma frutinha. Então, eu tinha que seguir dando leite pra ela 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite pra dormir. Mas nem sempre eu consigo, às vezes acabo esquecendo. Até por ela não procurar mesmo, tô me cobrando mais pra continuar dando esse leite ainda 3 vezes por dia pra ela até os 2 anos, né? Mas não é todo dia que ela toma, não é todo dia que ela aceita. E ainda tem uns dias que eu acabo esquecendo por conta dessa correria mesmo, de um dia aceita, outro dia não. E aí eu até comprei um copinho, vou buscar pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, trouxe ele. Daí nessa correria, nessa vida louca aí de desmame, quando fui no mercado comprei desse copinho aqui, ó. Ele vem 150 ml, o mais simplesinho, né, pra ver se ela ia tomar, porque até então, daí antes de eu ter comprado, ela não aceitou mamadeira desde lá dos 6 meses. Então eu tava dando o leite que eu tava tirando em mim, né, pra esgotar. E o leite em pó eu tava dando no copinho mesmo pra ela tomar. Então, no copo, normal, né. Daí comprei esse aqui, ver se ela ia se adaptar. No começo ela achava que era de sugar, né, que era algo que ela estava acostumada, mas aí ela foi aprendendo, agora ela está pegando super bem, ela mesma segura aqui pra tomar. Eu paguei acho que R$25 ou 23, gente, nesse copinho, bem baratinho, só pra ver se ela ia se adaptar. E como eu falei, é 150 ml, ela não toma bem cheio, mais ou menos por aqui assim. Aí, como eu falei pra vocês, às vezes ela toma de manhã esse leite, às vezes à tarde, né? Não é todo dia que eu dou de manhã e à tarde, quando eu lembro e quando dá. E aí à noite eu sempre tô dando, já peguei como rotina. Ela janta e logo em seguida toma, né? Leitinho mais ou menos por aqui. Escova os dentinhos e a gente faz aquela rotina da noite pra ela dormir. Então é assim que estamos seguindo, mas eu percebo que ela não é tão dependente do leite, como eu falei, prefere mais a comida. Então é assim, se eu dar, ela toma, né? Às vezes não toma tudo, às vezes quer mais, né? Sirvo aqui mais ou menos, a gente percebe, né, que ela quer mais, que ela toma tudo, aí coloca um pouquinho mais. Daí às vezes coloca, ela não toma tudo, deixa sobrar aqui mais ou menos a quantidade. Então é assim que estamos seguindo. Eu percebo que ela não é tão dependente assim do leite, que talvez logo ela não queira mais nem esse leite, né? E aí, gente, foi isso, né? Esses primeiros dias aí foram muito difíceis, né? Mas eu coloquei na minha cabeça que eram ali os primeiros 5 dias, né? Pra adaptação dela, pra ela aprender a dormir, né? Sem precisar do mamar e não ficar se estressando assim como ela tava. E também eu tive muito medo, assim, dos meus peitos empedrarem, de eu ter que ir parar no hospital, como eu já vi alguns casos. Mas isso depende muito de mulher pra mulher, né? Mas eu tive, assim, muito medo, mas pra mim, assim, foi bem tranquilo. Como eu falei pra vocês, logo começou a secar, né? Não tive aquela dor insuportável, então foi aquela dor que fazia ordenha de alívio e passava, né? Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês, que se você tá preocupado com o desmame, né? Não se preocupa, não leve em relação ao que os outros passaram, porque vai variar muito de mulher pra mulher e cada corpo é único também, né? Agora, em relação ao meu corpo e a minha autoestima, que eu quero falar um pouco pra vocês, mas eu quero ver se eu faço um vídeo só sobre isso, falando sobre o corpo pós-parto, como que eu tô me sentindo agora após esse desmame, né? Porque mexe muito com a autoestima da gente.
Então assim, né, gente, agora um papo entre mulheres aqui, né? Eu sempre tive peitos pequenos, porque eu sou magra, né, bem magrinha. Mas desde a gravidez estou acostumada com volume a mais, tudo durinho, né? Então um pouco mais de um ano aí durante a amamentação, tudo em cima, tudo firminho, né? Às vezes ficava um pouco mais murchinho por conta dela mamar demais, né? Mas o tamanho tava um tamanho legal, né? E agora, gente, assim, diminuiu muito, parece que tá menor do que antes. Um ficou maior que o outro, já percebia que eu tinha antes, né, um maior do que o outro, mas não era tão perceptível. E eu sempre percebi que esse aqui também tinha mais leite, né, do que esse. E agora sim o volume um do outro tá muito perceptível após esse desmame. E assim, murcho total, né, gente? E parece que tá menor do que antes. Eu não sei se é porque eu tava acostumada com um volume a mais. Então, isso tá mexendo muito com a minha autoestima. Eu procuro até não ficar olhando, não ficar reparando muito, né? E voltei a treinar, voltei pros meus treinos, que agora eu tô sentindo uma força maior, né, gente? Como eu falei que a Júlia virou outra criança. Depois que desmamou, eu também tô me sentindo muito melhor, com mais força, com mais disposição mesmo pro dia a dia, porque antes, gente, era um sono, uma fome, um cansaço, que assim não dá pra explicar, não sei vocês, mas comigo era assim. E agora não, parece que eu voltei a ser eu, sabe? A ter disposição, a ter vontade de fazer as coisas, não sinto mais tanto sono, né? Então, assim, eu tô me sentindo outra pessoa e consegui agora, tô voltando a treinar, então eu quero ver se eu faço um vídeo só pra falar sobre o corpo pós-parto, né, pra vocês, e em relação à autoestima, porque nós mães sofremos muito com isso, né, no pós-parto e depois da amamentação também, creio eu. Então, no vídeo de hoje foi isso, o vídeo já deve estar bem longo, então... e se você não me segue no Instagram, é @taciangel, tá, gente? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês me seguirem, porque lá eu mostrei tudo sobre isso, esse processo do desmame, deixei nos destaques também, então o pessoal de lá acompanhou tudo. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, que é @taci_angel, mas vou deixar aqui na descrição pra vocês clicarem e seguirem, tá bom? Então me segue lá pra me acompanhar, né, ver mais do meu dia a dia. E lá eu sempre posto tudo antecipado também pra vocês, pra acompanharem. Tá lá no destaque também sobre o desmame, se vocês quiserem estar vendo. Então não deixe de me seguir, de se inscrever aqui no canal. Quero agradecer aí vocês, deixe seu comentário, obrigada por ter assistido, deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrita, caiu aqui agora. E vem maratonar os vídeos comigo, porque já tem muitos vídeos por aqui. E até o próximo, tchau!